Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos de volta para mais um episódio do Uru Podcast. E sempre que a gente retorna, a gente agradece aos nossos apoiadores, que são as pessoas que tornam possível esse projeto continuar acontecendo. Um grande abraço para as nossas corruíras, Davidson Alves Soares e Fernanda Michelina Dias, para os Gaviões Carijó, Natália Bandeira, Letícia Paliato, Cássio Mandacaru, Roberta Redondo de Freitas, José Carlos Merino Mombach, Renata Beco e Atos Rodrigues de Souza, os Tangarais, Fred Cruz, Thiago Almeida e Rodrigo Silveira Machado, os queridos Jacujo Estalo, Lia Nahome, José Carlos Carvalho, Nailson de Andrade Júnior, Estevão Hernani Moraes, Leandro Rios, Mariana Machado Albuquerque, Lívia Ribeiro Queiroz, Aran Rodrigues Cardoso, Fernanda Isabela, Marília Fanuc, Natália Allen Spack e Flávia Vieira Aguiar, e claro, as nossas águias de haste, PS Fonseca e Nelson Hervey Costa. Você também pode tornar-se um apoiador desse projeto, bastando acessar apoia.se/projeturu e conheça todas as opções de apoio. Acesse também as nossas redes sociais em @podcasturu, tanto no Instagram quanto no Facebook. E agora a gente entra no incrível mundo das aves que você não vai ver em 2025. Uru Podcast. Fred, ultimamente, assim, na tua vida de passarinheiro urbano, quando tu pensa assim, como da última vez eu acho que tu saíste para passarinhar, foi aquela saída numa lagoa, se eu não me engano, tu trocou essa ideia com a gente e tu criou até uma expectativa do que tu ia ver, tu pensou em ver um bicho e tu viu o bicho que tu tava pensando em ver. Quando tu tem uma oportunidade de passarinhar hoje em dia, tu sai para passarinhar com uma lista de espécies-alvo na mão, tu vai com aquilo na cabeça, isso te gera uma pilha ou tu vai mais naquela vibe, vou aproveitar a oportunidade, vou contemplar a natureza? O que tu me diz sobre isso hoje em dia? Então, Will, sobre as listas, eu acho o seguinte, a minha última passarinhada de fato foi numa lagoa aqui em Niterói, onde eu moro, chama Lagoa de Piratininga. Quem é daqui passarinheiro conhece muito bem a lagoa. E eu fui não com uma lista formal, mas uma lista mental na cabeça, né? De ver os bichos tipo maçaricos, né? Essas pernaltas de modo geral, pernilongos, né? Pernilongo de costa preta e outros, né? Como o colhereiro, que é uma ave mais comum, mas sempre muito bonita e tudo, mas especialmente na minha lista eu queria ver um bichinho que ocorre lá na lagoa, que não é todo dia que se vê, porque o bicho não é que ele seja tão raro, mas ele é muito bem camuflado, que é o socoí. Nesse caso lá é o socoí vermelho. Então eu fui com essa expectativa, de fato, nesse caso a lista me deu um gás a mais para ir no passeio, sim. Eu saí, quando eu entrei no barco, eu já fui com essa expectativa de quando o barco margeasse a lagoa, nas taboas ali, eu ia ficar bem atento, e foi curioso, porque de fato foi assim que aconteceu. Eu vi uma sombra castanha ali voando de uma taboa para outra, na minha cabeça de passarinheiro, como todo mundo aqui vai entender, eu quis acreditar que era o bicho, e nesse caso era o bicho mesmo, porque a gente voltou com o barco, né, com o canoeiro, a gente pediu para ele voltar, e era o bicho mesmo. Então era um lifer para mim, esse socoí, e a gente fez fotos ótimas, porque o bicho, quem já viu sabe, fica parado ali confiando na camuflagem dele, então ele dá espaço para foto, a gente parou bem pertinho. Então nesse caso, eu não sou assim, um defensor de que sempre tem que ter lista, acho que a passarinhada tem que ser mais aberta também às vezes, mas a lista ela dá um gás para algumas coisas específicas assim, acho que ela motiva. Motiva sim a gente a buscar às vezes uns passeios específicos e tal. Então para mim funcionou. Eu vejo que existem infinitas maneiras, né, da gente passarinhar, e
todas elas são muito prazerosas. A gente tá aqui, eu, Fred, e tem mais uma pessoa que tá junto com a gente aqui. E a gente já troca ideias sobre passarinho há muito tempo, nós três. E eu confesso que a Priscila é uma das pessoas que mais me serve de exemplo na maneira de encarar essa questão de como sair para passarinhar, de como preparar seu espírito para passarinhar. Porque de nós três, a Priscila é quem tem a maior life list. Né? Para você que está entrando nesse mundo agora, essa lista seria aí uma lista unificada de todos os bichos diferentes que a gente já conseguiu ver desde que a gente começou a passarinhar. E mesmo a Priscila estando aí próxima ou já tendo chegado, e aí ela vai até falar pra gente isso, de suas 1000 espécies observadas, eu sei que mais de 900 ela já passou com certeza, toda vez que ela conta pra gente de uma saída dela, e ela vai nos mesmos lugares várias vezes, inclusive, é uma emoção diferente, é uma observação diferente, mesmo quando é um bicho que ela já viu várias vezes, ela consegue transmitir pra gente esse êxtase que a gente, que é passarinheiro, tem. Então, eu aprendi muito e eu ainda sou, confesso, muito dirigido por listas, mas a Priscila foi uma das pessoas que conseguiu diminuir em mim essa sensação de necessitar correr atrás do lifer em determinadas ocasiões. E, assim, a impressão que eu tenho, e a Priscila vai poder falar melhor agora, é que quando a gente sai muito com a cabeça pensando no lifer ou numa lista específica, a gente acaba perdendo muito da passarinhada, né? Falando assim, parece até que eu sou hater de lista, né? Não é bem assim. Falando de números, eu parei de contar espécies novas quando eu cheguei em 500. Eu não sei dizer exatamente o que virou uma chavinha na minha cabeça, mas eu simplesmente parei. Acontece de ver espécies novas, né? Mas eu já não sei qual é o número daquela espécie. Eu acredito que provavelmente eu já passei de 1000 espécies observadas, mas como eu não fiz lista, como eu não fiz uma gravação, como eu não tirei uma foto, tá na minha memória, mas não sei dizer quantas exatamente, né? Postadas tem lá 900 e alguma coisa no Wikiaves. Eu parei de fazer listas pro eBird já tem um tempinho, mas por nhaca da minha cabeça. Não por ser hater de lista. Só que eu percebi que quando eu tava muito focada em ver espécies novas, uma que muitas vezes eu não curtia a própria espécie nova quando eu enxergava ela, quando eu chegava no lugar que ela tava, porque eu tava muito na ânsia de dar o número para ela, ou então na ânsia de fazer uma foto, na ânsia de fazer um vídeo. E às vezes você não tem tempo para fazer nada. Né? Então, isso fez uma grande diferença na minha mudança, como encarar a observação de aves, né? Então, eu precisava tirar esse peso das minhas costas se eu queria viver uma experiência realmente que me deixasse feliz. Porque se eu vejo um lifer e não consigo um registro, eu fico frustrada. E aquilo que era para me trazer alegria, que era para me deixar bem, que era para me deixar em paz, me deixa triste. E isso já não estava funcionando para mim, não estava fazendo sentido na minha cabeça. E às vezes eu me acho até chata, porque eu fico tentando falar isso para as pessoas que saem para passarinhar comigo, né? Tipo, a gente vai sair em busca do life, mas, pô, se não acontecer, não vamos deixar isso estragar o dia, não vamos deixar isso estragar a experiência. Tem tanta coisa legal acontecendo, sabe? Até dos bichos que a gente já conhece. Eu não sei se agora eu tô falando coisa com coisa, mas é isso. Tá falando coisa com coisa sim, porque nesse bate-papo e toda essa introduçãozinha aqui que a gente fez, ficou mais ou menos claro que nenhum de nós três hoje em dia sai com um pedacinho de papel anotado do que quer ver nessa próxima ida pro mato. Isso aí é uma coisa que eu, Fred e Priscila, a gente concorda que nenhum de nós tá nessa vibe. Apesar de que é claro que não dá pra dizer que a gente é hater de lista, né? Eu basicamente não posso falar isso. Vou estar mentindo, meus amigos aí do Maranhabes vão estar lá escutando o episódio falando, olha, tá mentindo na gravação. Mas a verdade, como vai ficar bem claro pra vocês hoje e nos próximos meses, é que a gente veio aqui pra gravar uma série, começando hoje,
baseada numa lista. Mas essa história, ela nunca começa por acaso, né? E a gente vai ter que resumir, claro, porque esse nosso grupo com Fred e Priscila, ele vem de muito tempo e nunca existe uma conversa curta. E para resumir a história, vocês sabem, né, que todo mundo aí tem um grupo de WhatsApp do coração, a gente tem o nosso, esse grupo aí, a gente faz ele valer a pena. E a gente tava virada do ano, cara, todo mundo naquela vibe de depressão pós-natal, pensando como é que ia ser as coisas, e aí Priscila solta uma bomba, porque pro passarinheiro esse tipo de coisa é uma bomba, né? É uma maneira de começar o ano extremamente preocupante, porque veio de repente uma pergunta no grupo assim: se vocês pudessem fazer uma lista sem considerar grana, logística e tempo, quais seriam os 10 bichos que gostariam de ver esse ano? Primeiro que grana, logística e tempo, tudo se resume a grana, né? Então ela já é uma pergunta por si só, dentro desse contexto, bem pesada. Mas pro passarinheiro, qualquer coisa que gere um questionamento assim: que bichos você gostaria de ver? Se você pudesse escolher aves para ver... Então é muito estimulante, não teve como a gente não se deixar levar por essa provocação da Priscila, só que tinha um detalhe, né? Tipo, a gente começou a querer delimitar isso, então a gente perguntou para ela, mas como é que é isso? É só no Brasil? Não, só do Brasil. E o problema é assim, como a gente falou, né? A life list de um é bem diferente da dos outros dois. Então, só restou para mim e pro Fred ir no privado pra gente entender, porque a lista que nossa amiga mandou no grupo não era uma lista qualquer, era uma lista que... das 10 espécies que ela listou, que foi a lista dela, porque ela soltou e mandou a lista dela, né? A gente não sabia mais ou menos o que era, então a gente foi no privado, o Fred falou assim, A2, A8, A6, A9 e A10 não dizem nada pra mim. E eu só pude responder, das 10 eu só conheço 3. Então, a gente foi tão estimulado por essa lista impossível da Priscila, que a gente resolveu, como faz parte desse projeto, né? A gente tenta transformar todas as coisas legais que a gente topa por aí em episódio para vocês. Então a gente está aqui para gravar as 10 aves da lista da Priscila, que basicamente são as aves que você, eu e o Fred não iremos ver esse ano. E a gente está aqui para começar a conversar sobre elas. E, obviamente, a gente está aqui com a própria, né? Nossa querida amiga bióloga, mestra em zoologia pela Universidade Federal do Amazonas, a Priscila Diniz, e com o nosso velho guerreiro que fazia muito tempo que não gravava com a gente, o designer Frederico Blanco, onde a gente vai estar, por esse episódio e mais 9, trocando ideias, às vezes só nós 3, às vezes com alguns convidados, mas basicamente para a gente trocar uma ideia sobre esta lista de impossibilidades. Eu sou o Will Mesquita e esse é mais um episódio do Uru Podcast. Priscila, seja muito bem-vinda de volta, ou pela primeira vez ao Uru Podcast, talvez a última vez que a gente tenha gravado, o nome disso aqui ainda era Bate-Bico, pode? Pois é, tô vivendo um déjà vu pandêmico aqui, né? Exatamente no mesmo contexto, porque eu lembro quando o Bate-Bico começou, eu tava em Minas, ainda morava em Manaus, mas tinha vindo pra Minas, e hoje tô de volta. Minas, mesmo quarto, na mesma posição, déjà vu total. Muito legal tá de volta. Nossa, Priscila, verdade, déjà vu pandêmico. E agora eu vou pedir pro Fred. Fred, faz muito tempo que a gente não grava junto. Seja muito bem-vindo de volta ao Uru Podcast. Pois é, tem um tempinho que eu não falo por aqui, mas bom estar de volta também, muito bom. E como o Will falou aí já na introdução dele, a gente vai falar um pouquinho sobre as aves que a gente não vai ver esse ano, quem sabe nem no ano que vem, e nem no outro, e assim vai. Mas muito bom, vamos gravar essa série, acho que vai ficar bem legal. A gente não conseguindo ver essas aves tão facilmente. Pois é, galera, eu sei que vocês certamente já estão extremamente curiosos para saber qual a espécie do episódio de hoje, mas eu preciso só comentar um pouquinho com vocês o que esperar dessa sequência, dessa lista, dessa série. Então são aves que são impossibilidades por diversos motivos. Algumas delas são aves raríssimas,
outras são aves que possuem um habitat extremamente complicado em relação ao acesso, outras delas envolvem talvez uma operação logística, uma operação de deslocamentos muito improváveis, muito complicados, mas com certeza todas elas são aves que valem muito a pena o esforço para serem observadas. E na espécie de hoje, a gente faz uma viagem ao extremo do Brasil, a gente faz uma visita à terra indígena Raposa Serra do Sol, que é uma TI situada no nordeste de Roraima, né? Basicamente, a gente está falando ali dos municípios de Normandia, Pacaraíma e Uiramutã, na fronteira com a Venezuela. Essa terra indígena, ela é destinada à posse dos grupos indígenas Ingaricós, Macuxis, Patamonas, Tauarepangues e Uapixanas, né? Infelizmente, é uma terra indígena constantemente invadida por garimpeiros. Incrivelmente, essa TI ela possui mais da sua metade da área constituída por uma vegetação de cerrado. Lá na região isso é conhecido como lavrado. E essa característica, somada com toda essa formação montanhosa encravada numa região equatorial coberta pela floresta amazônica, torna essa região uma das regiões mais incríveis do ponto de vista biológico do nosso país. E a gente vai poder experimentar um pouquinho do que significa isso através dos relatos que a gente vai ter da expedição da qual a Priscila fez parte. Uma área extremamente complicada, como a gente vai ouvir falar em relação a o que tem lá de vizinhança agradável, o que tem de risco, como é que é a logística. A gente hoje vai falar sobre Roraimia Adusta, que é o João de Roraima, mas a gente precisa, para esse episódio especificamente, primeiro pedir para a Priscila falar para a gente, antes da gente começar a falar dessa ave, a gente precisa ouvir a experiência da Priscila da visita a essa região, porque a gente está falando de um bicho que é restrito ao Panguitepui e é extremamente necessário para a gente entender o que significa a vivência, o que significou chegar nesse lugar, porque eu imagino que chegar já é complicado. Então eu queria pedir para a Priscila falar um pouquinho para a gente desse rolê, como é que foi, o que ela encontrou lá quando ela chegou nessa região. Eu acho que até hoje foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Até porque a minha vida podia ter acabado lá. Não, não é uma brincadeira, realmente poderia ter acabado lá, mas vamos por etapas, né? Eu trabalhava na coleção de aves do INPA e surgiu a oportunidade de participar de uma rodada do programa Monitora do ICMBio no Parque Nacional do Monte Roraima, especificamente na região da Serra do Sol. E, cara, eu fui sem expectativas, mas também com expectativas 1000, porque quando você chega na Amazônia, a primeira coisa que você desconstrói na sua cabeça, pelo menos eu que estava saindo desse eixo sul-sudeste do Brasil, é que não tem diferença de relevo, né? Então, tem um conjunto ali de regiões com altitudes acima dos 1000 metros. E é isso que eu conheci pela primeira vez a partir da Serra do Sol. A gente sai de Boa Vista, num avião fretado, né? E desce na pista de pouso de uma comunidade indígena, que são os Ingaricós. E ali na pista de pouso você já tá... Eu não lembro agora especificamente a altitude, mas você já não tá tão baixo mais, né? Então, tem coisas muito interessantes. Logo que eu saí do avião, eu tava meio que em casa. Porque a pista foi feita num cerradinho. Tipo, tinha Machala Lagá cantando quando eu desci do avião. Tinha o Ipi. Tinha Sanã Castanha. Então, até então eu tava em casa, né, reconhecendo tudo. Mas aí começavam a acontecer, eu vou chamar de bizarrices, mas coisas surpreendentes, de tipo, você saía da pista de pouso e ia começar a descer uma escada improvisada em direção ao acampamento. E aí você já tava entrando numa terra firme típica da Amazônia, com formiga de correição, com papa-formigas, né, com arapaçus variados.
E aí você anda mais um pouquinho, tem ali aquele dançador de crista. Eu vou até colar aqui o nome em português dele, porque eu esqueci. Mas, cara, é chocante. É dançador de crista só mesmo. Então, mistura uma terra firme típica da Amazônia, que está a poucos metros de um ambiente que eu conhecia como um cerrado típico, um campo sujo. E eu fiquei, meu Deus, o que mais que eu vou ver aqui nesse lugar, né? E aquela loucura ali de rapidamente se organizar no acampamento, porque tem uma queda muito brusca de temperatura ali também à noite, né? A região de altitude, como eu falei. E aí o dia seguinte vem coisas novas, 1000. Cada 10 passos que eu dava era um mundo novo se abrindo na minha frente. E não só em relação aos próprios passarinhos, né? Mas a mudança da vegetação, a convivência com o povo ali. É meio emocionante ficar lembrando das camadas, assim, diárias. Cada dia tinha uma surpresa. Uma das surpresas que eu falei que a minha vida poderia ter acabado ali nessa viagem aconteceu logo no segundo dia. Antes de sair em direção a Roraima, Boa Vista, Avião, Serra do Sol, a gente teve uma conversa ainda em Manaus, no INPA. A gente, equipe, né, que estava indo, mais algumas pessoas que tinham ido numa expedição anterior. E no meio da conversa surgiu o assunto cobras, né? Olha, lá tem muita surucucu pico de jaca, viu? A gente capturou várias. Falei, beleza, mas assim, vocês capturaram porque vocês estavam procurando, né? Não é uma coisa que eu vou esbarrar naturalmente. Ah, não sei. Ficava ali meio em volta do acampamento, tem que andar com atenção e tal. Tá, mas uma cobra desse tamanho eu vou perceber, né? E ainda me falaram assim, nunca esqueci. Não, ela tem um pitiu. Eu não sei se quem não é do norte conhece a expressão pitiu, mas tentando explicar de uma forma bem grosseira, quando você pega um peixe ali que ele tem aquele corte mais fedorento, com uma coisa bem característica, não sei se rançosa seria uma palavra boa para definir, aquele cheiro esquisito que você joga muito limão para tirar, é tipo isso, o pitiu é aquele cheiro desagradável que você dá um jeito de mascarar. E me falaram isso, que a surucucu pico de jaca tinha um pitiu muito forte, que se eu estivesse andando numa trilha e ela estivesse por perto, eu sentiria o pitiu da surucucu. E eu fui muito tranquila sobre isso. Não, se tiver uma surucucu no meu caminho, eu vou sentir o cheiro, eu vou enxergar, cara. Afinal, o surucucu é a maior serpente peçonhenta que tem no território nacional. Não é uma dessa que vai me passar um aperto. Assim não! Segundo dia, meus amigos, segundo dia. A gente subiu pra encontrar os ingaricós, né? Perto da pista de pouso. E na descida pro acampamento, eu me distraí. Fiquei pra trás com o Vitor Piacentini. O pessoal já estava bem adiantado na frente. Eu me distraí porque tinha um papa-formiga de topete atravessando a trilha. E eu era doida pra fazer uma foto desse passarinho e tava super distraída, seguindo a movimentação dele. Ele tava sozinho, ele e o passarinho, né? Se movimentando ali pela mata, não tinha formiga perto, então tava muito difícil acompanhar o movimento dele, mas eu queria muito fazer a foto, né? Então eu tava distraída e naqueles movimentos imprecisos na trilha. Não andava nem pra frente nem pra trás, né? Ficava um lado pro outro, pisa um pouquinho fora da trilha, tentando achar uma brecha pra fazer a foto. E tô nessa, distraída. E eu lembro que no avião eu tinha comentado que se tivesse a chance de ver uma surucucu, eu gostaria de ver a surucucu. Não gostaria de ser morta pela surucucu, mas gostaria de vê-la. E nessa que eu tô distraída com o papa-formiga de topete, o Vitor me chamou assim, Pri, você não queria ver uma surucucu pico de jaca? E eu virei pra trás e falei, uai, quero. Ele, então, olha aí o que você passou por cima e você nem viu.
como assim? Ele, olha pro seu pé. Cara, eu simplesmente passei em cima da cobra que tava cruzando a trilha, ela não tava nem enroladinha. Ela estava esticada, cruzando a trilha, e eu não vi. E eu não senti o pitiu que eu estava convicta que eu sentiria, porque eu sempre fui muito sensível a cheiros, né? Foi super tenso, porque na hora que eu olhei pra trás, apesar de já estar um pouquinho afastada dela, eu tava perto o suficiente pra ela me dar um bote se ela quisesse. Eu sou baixinha, eu tava com uma bota que pega um pouco abaixo do meu joelho, e o que eu sabia de surucucu era o quê? Uma cobra que consegue dar botes a grandes alturas e distâncias, né? E eu tava perto o suficiente pra isso. E foi uma puta descarga de adrenalina, eu comecei a tremer e eu olhei pro Vitor e falei, o que eu faço? Eu me mexo? Aí ele, eu não sei, eu também tô paralisado. E a gente ficou naquela coisa assim de tentar entender. E de primeiro momento, eu não vi onde estava a cabeça dela. Então eu comecei a seguir o corpo, que era grande, era um indivíduo bem grande. E procurando, beleza, achei a ponta do rabo, fui seguindo. Quando eu achei a cabeça dela, ela tava olhando pra mim. E aquela coisa bem bonitinha de cobra, né? Olhando assim, fixamente e linguinha saindo vez ou outra da boca, né? Aí eu, puta merda, será que ela tá calculando onde é que ela vai me dar o bote? O que ela tá pensando, né? E eu olhava pro Vitor e, Vitor, o que eu faço? Eu me mexo? Eu não sei o que eu faço. Eu também não sei o que eu faço, Priscila. E ficou nisso. Eu não sei se minha memória tá me traindo, porque já passou um tempinho desse episódio, mas pra mim aquilo ali foi meio que uma eternidade acontecendo, né? Pode ter sido 1 minuto, mas a minha impressão é que foi muito mais. E aí, quando a adrenalina foi dando uma baixada, eu lembrei que tinham me orientado sobre comportamento dela, né? Que se ela estivesse estressada, se sentindo ameaçada, provavelmente ela bateria o rabo. E eu vi que ela não tava batendo o rabo. Falei, cara, eu acho que ela não tá muito irritada comigo aqui, não. Acho que ela só tá tentando entender a situação tanto quanto eu, porque eu realmente passei por cima dela. Não sei como eu não pisei. E aí eu olhei pro Vitor e eu falei, Vitor, eu vou dar um pulo. Vou dar um pulo pra tentar sair do alcance do bote, né? E aí eu dei aquele pulão. Beleza, ela continuou estática do jeito que ela tava olhando. O Vitor saiu da trilha, passou bem por fora e circulou ela. E quando a gente saiu de perto, ela entrou na mata e foi embora. Mas assim, isso podia ter acabado muito mal e ter acabado pra mim ali no segundo dia. Porque é uma região de difícil acesso. O avião que ia buscar a gente só ia voltar no dia marcado, né? Provavelmente nem helicóptero ia descer ali. Tava de noite. Então, se tivesse acontecido um acidente, ia ser fatal de verdade, né? Ia ter acabado pra mim o rolê no segundo dia. Aí eu cheguei no acampamento, né? E comentar com o restante da equipe o que tinha acontecido. E tinha alguns indígenas que ficavam com a gente no acampamento. E logo eles quiseram saber onde estava, porque a prática deles lá é matar. É o caminho deles da roça mesmo, literalmente. Eles têm um roçado no meio da floresta, que eles plantam mandioca, né? E aquilo ali é um lugar que eles circulavam todo dia. E pra eles é um perigo muito grande, né? Manter um bicho desse num lugar que eles estão circulando, inclusive com crianças, né? Eu fiquei com dó de falar exatamente onde a cobra estava. E eu dei uma... Ah, ela foi ali, mas não era bem ali. E eu achei que ela tinha seguido o caminho dela, né? E aí eu fui prestar atenção em como que eles lidam com aquela coisa toda ali, né? Tipo, eles têm familiaridade com a cobra, eles sabem que ali ela é super abundante e eles andam descalços pra todo lado. As crianças estão correndo ali o tempo todo descalças e é tudo muito natural. Então, eu tava com uma bota que, pelo fabricante, me protegeria de eventuais picadas, mas eu tava com medo da coisa furar a bota e saber o que é a convivência pacífica e respeitosa, né? Eles têm confiança suficiente de andar descalço, mesmo sabendo que tá ali. O bicho pode causar uma tragédia, tá ali. Mas isso não alterou o modo deles de lidar com a floresta, né?
Uru Podcast. Eu lembro que tu contando essa história pra gente, uma das coisas mais marcantes pra ti foi o povo, né? No teu relato, tu reforçava bem essa questão das crianças, que chamava muita atenção a maneira delas de andar lá num lugar repleto de surucucu, e elas lá, como tu falaste, na trilha, descalça, brincando e tudo, distraída. E também tu comentaste sobre a adaptação pra viver naquilo ali, né? Porque a gente tá falando de uma montanha, tá falando de ar rarefeito, e vocês sentiram, né? A questão da dificuldade com as trilhas, com o peso, e os índios lá carregando pesos absurdos, de boa, e a galera sofrendo lá. Eu lembro que tu comentou na época um pouco sobre isso. Não, é tudo muito diferente, porque em questão de estatura, eu tenho 1,60 m, mas deu pra perceber que a média deles é um pouco abaixo de mim. Eu era relativamente alta, perto de grande parte deles, né? Então, um povo de estatura baixa e com uma força física absurda. Eu fiquei chocada, acho que não tem outra forma de definir, choque mesmo. A gente tinha um gerador, e esse gerador funcionava a gasolina, né? Então tinha um tambor com 50 litros de gasolina para segurar a gente ali no período de trabalho. E não querendo me desfazer dos meninos, eu não sei se eles vão escutar, mas se escutarem, meninos, eu acredito no potencial de vocês. Mas o Ramiro, que era outra pessoa que estava com a gente, e o Vitor estavam sofrendo para carregar esse tamborzão de gasolina. E quando eu vi, um dos indígenas estava carregando a nossa caixa de isopor com gelo e comida, uma caixa abastecida. Eu não lembro agora de quantos litros, mas uma caixa enorme, como se fosse nada. Ele simplesmente colocou no ombro e desceu. E quando eu digo desceu, é porque a pista de pouso fica num platô. E para você acessar o acampamento, você passa por uma parte do terreno que tem um declive acentuado. E um declive de lama. Então, terreno escorregadio, difícil de andar, extremamente irregular. E eles estavam carregando esse peso monstruoso da pista de pouso para acampamento, ajudando a gente, como se tudo fosse nada. Eu fui com 3 volumes, né? Eu tinha uma mochila com as minhas roupas, uma outra com equipamento de gravação, equipamento fotográfico, e uma outra com porcarias para comer, porque eu vivi viciada em açúcar, né? E eu não consegui carregar as minhas 2 mochilas de uma vez. Eu carreguei uma, cheguei no acampamento. Quando eu olhei, já tava lá as minhas outras 2 bolsas. Ué, mas como que isso aconteceu? O tempo que eu levava para fazer uma viagem, eles já tinham feito 3, carregando, sei lá, o triplo do peso que qualquer um dos meninos conseguia carregar. É muito diferente e muito admirável. E assim, ó, esse relato da Priscila, ele foi muito louco, porque ela já começou falando sobre isso, né? Eu não consigo imaginar, não sei como é o Fred. Eu tô aqui no Maranhão, o Fred tá no Rio, mas ele é paraense, e eu até bem pouco tempo atrás, a Amazônia pra mim era a Amazônia, super homogênea, mata. Então toda vez que eu converso com alguém, que alguém me fala sobre alguma vegetação diferente disso pra Amazônia, já me dá um começo de um bug cerebral, assim, bem pesado. Eu não sei como é que isso funciona pro Fred, mas pra mim é muito louco saber que tem essas variações de vegetação na Amazônia, apesar da gente entender um pouquinho como é diferente o ambiente que a gente tá falando. E aproveitando esse gancho, eu vou pedir pro Fred para ele falar pra gente de uma maneira bem quase que enciclopédica o que significa, né, esse Pantepui que a gente fala. E aí quem tá ligado nessa questão de aves endêmicas brasileiras sabe que tem todo um universo de aves que são aves especiais para a avifauna brasileira que rolam ali. Então isso aqui é bem roteirizado mesmo, galera. Eu vou pedir pro Fred explicar pra gente o que mais ou menos significa, onde é que tá essa área, só para vocês conseguirem
ter uma visão mais completa de que situação a Priscila está descrevendo pra gente. Bom, como o Will falou, né, eu acho que muitos de nós, assim, passarinheiros e tal, têm familiaridade com o termo tepui, né, que, se não me falha a memória, significa a casa dos deuses ou casa dos deuses, algo nessa linha. Mas aqui a gente está falando de pan-tepui, né, e esse prefixo pan já pode até dar uma ideia para a gente do que significa, mas basicamente o pan-tepui é um termo, né, que significa todos os tepus. Esse pan aí é dessa união de todos os tepus que são aqueles maciços, né, lá na fronteira ali norte do Brasil, Roraima e tal, que são aquelas mesas, né, chamadas de mesas imensas ali no meio da floresta, se destacam no meio daquela planície florestal. Você vê aquelas mesas gigantes de pedra, de montanha, enfim, saindo, inclusive muitas, até característica da região e desses tepus, você vê inclusive o topo, muitas vezes enevoado, né, coberto por nuvens e tal. E de modo geral se encontra ali na sua maior parte no território venezuelano, né, mas se estende para as regiões de fronteira ali do Brasil, da Guiana, né, e também representado ali por alguns tepus ali isolados no Suriname e na Colômbia. Com base em tudo que a gente pesquisou também para fazer esse episódio, né, a gente até tem uma definição de tepui aqui também, que é uma palavra, uma das definições que a gente tem aqui associa esse nome tepui à montanha tabular. Então, nesse caso, eu falei ali, né, no caso dos deuses, talvez seja mais uma apropriação do espaço, né, mas de modo geral a palavra em si ali, o termo, significaria mais montanha, né, montanha tabular, montanha no formato reto de mesa. Isso, pelo menos numa língua indígena que a gente levantou, chama Pemon, que é usada ali pelos povos tradicionais do sul da Venezuela, né, que é para determinar essas montanhas ali bem características, como eu disse, formato de mesas, né, essas montanhas retas e bem planas em cima, bem diferente das montanhas, da imagem de montanha que a gente tem, né, das histórias, dos livros, que são aquelas montanhas triangulares, pontudas, né, os tepus ao contrário, né, eles são realmente planos, são aplanados, né. E quando a gente também, falando assim, até para referência de altura, né, de altitude dessas montanhas, isso varia ali entre 1.000 e 3.000 metros, assim a gente conseguiu levantar também. E talvez dos tepus mais famosos, pelo menos no Brasil, é o Monte Roraima, né, que é um tepui, um desses tepus, né, e enfim, acho que é se não o mais famoso, mas certamente um dos mais famosos ali, de modo geral. Embora o termo, né, Pan-tepui ali sugira que significa esse agrupamento dessas montanhas com formato de mesa, né, o conceito faunístico, vamos chamar assim, de Pan-tepui inclui outras formações serranas, né, dessa parte ali das Guianas, esse escudo das Guianas, como é chamado, com essas características assim, topográficas e origem geológicas diferentes, né, mas que abrigam ali componentes ecológicos, vamos chamar assim, em comum. Então essa seria a definição do pan-tepui e de tepus também, que a gente conseguiu levantar aqui para trazer, né, para falar sobre isso. E aí, já que a gente passou por toda essa definição de pan-tepui, de tepui, né, a nossa primeira tarefa assim, é fazer o ouvinte que está aí do outro lado, né, que tá ouvindo aqui esse episódio, enxergar o João de Roraima, né, enxergar esse bichinho que a gente tá falando, o Roraimia adusta, né. E ali, se a gente for consultar o nosso queridinho, conhecido de todos, o Wikiaves, a gente tem algumas características que todo mundo pode acessar aí e ver rapidamente, né, hoje em dia, claro, a gente tem essa facilidade, mas ele é um bichinho como outros furnarídeos ali, né, entre 14 e 15 centímetros de comprimento, e aqui pelas informações que a gente tem, pesa muito pouco, como as aves, de modo geral, a gente conhece, mas o peso eu acho que é das características que quase nenhum de nós passarinheiros, né, vai se ligar muito, porque dificilmente o bicho vai ter esse acesso para pegar o bicho e tal, mas de modo geral é um bicho marrom, castanho, ali nesse caso é um marrom avermelhado, né, um castanho avermelhado ali nas partes superiores do bicho,
né, com coroa, região auricular mais marrom mais para preto, né, um marrom bem escuro, uma garganta branca, né, aquela parte abaixo da base do bico ali já bem branquinha, e as partes inferiores são rajadas, riscadas ali de marrom, né, e como outros fornarídeos aí também que a gente certamente já viu e que são bem mais comuns, eles mantêm essa característica, né, tem aquela cauda também característica desse grupo de aves, né? Em inglês, inclusive, são chamados de spine tail, né? Cauda de espinho ali, cauda com ponta, que é justamente essas caudas com aquelas estruturas rígidas que ajudam a ave também até na movimentação e tudo. E é mais ou menos isso, o bichinho é um bichinho, vamos dizer assim, não é muito diferente de outros primos, outros indivíduos ali, outras espécies desse grupo, né? Bom, agora o Fred entregou pra gente já uma foto 3x4 do RG do nosso João e a gente já teve aí uma descrição do endereço dessa espécie e a nossa bióloga, foi a nossa correspondente, né, nessa região. Só que vocês acompanharam aí a descrição do Fred sobre esse fornarídeo e a gente ficou aqui quase uma hora antes da gente começar a gravação desse episódio trocando uma ideia aí sobre fornarídeos em geral, né? E aí um falava daqui, um bicho que cruzou num dia, que topou em outra área e tudo. E meio que quem conhece um pouquinho sobre Petrim, UIP e Companhia Limitada vai lembrar desses bichos como bichos que têm uma plumagem não tão impactante, como o Fred falou, ó, bichozinho marronzinho e tal, coloração discreta, enfim. Quando a gente estava trocando essa ideia sobre vários bichos dessa família aqui, antes de gravar, a Priscila confessou pra gente que uma das coisas que chamou a atenção dela a respeito do João de Roraima especificamente foi a questão da plumagem. E quando a gente abre vários guias, e aí eu tô falando aqui um pouco do Birds of the World, a primeira frase para descrever esse bicho é Striking Patterned, que é tipo assim, um padrão marcante chamativo. E meio que não fecha, né, Priscila? A gente pensa no fornarídeo, vê a descrição, lê a descrição, e ao mesmo tempo ele tem um padrão marcante. Antes de tu falar pra gente um pouquinho mais sobre as relações familiares, falar um pouquinho dos fornarídeos e desse bicho especificamente, conta aí por que o padrão de plumagem dele chamou tua atenção quando tu tiveste contato pela primeira vez com esse bicho, sem ser o bicho vivo, claro. Eu descobri a existência dessa espécie, como eu falei, eu trabalhava na coleção de aves do INPA, né? Na primeira expedição que fizeram, houve coletas, né? Então, eu estava organizando as coletas da Serra do Sol. A princípio, a gente mantinha numa gaveta todos os bichos de uma expedição antes de separar e colocar nas gavetas de cada espécie. Mas o Mário Conrapt, que era o curador, ele gostava de ter esse vislumbre do que significou a expedição como um todo. Então, mantinha-se por um tempo numa gaveta só todos os bichos daquela localidade e daquela expedição. E eu tava um dia organizando os dados da primeira expedição da Serra do Sol e assim, reconhecendo cores, padrões. Caraca, tinha um bicho muito diferentão ali no meio, assim, todo riscadão de branco, com uns tons diferentes de marrom, a garganta também muito branca. Que troço é esse? E aí eu tirei, né, e fui identificar com guia de campo, porque eu não sabia o que era, eu não tinha contato ainda com essa fauna de altitude na Amazônia, né? E aí eu vi lá o nome Roraimia a gente definiu, né? Aí eu, gente, que chique! Um fornarídeo coloridinho que dá pra ver em Roraima e chama Roraimia. Meu Deus, eu quero! Então, assim, esse foi o único contato que eu tive com o bicho na gaveta, porque eu fui na expedição e não vi o bicho vivo. Não viu e nem vai ver esse ano. Não sei, eu vou continuar jogando na Mega Sena, vai que, né? Pode ser. Por que não? Mas um
Um detalhe que não é tão detalhe assim é que o povo em Garicó mesmo mostrou interesse em abrir a região deles para turismo de observação, né? Então, hoje já existe a logística, já existe uma empresa de turismo preparando essas expedições. Eu não sei se já está funcionando, mas eu sei que já começou a se desenhar uma maneira de viabilizar essas expedições, né? São expedições caras, exatamente por ser uma região remota e de difícil acesso, mas que tendo a coisa básica para fazer tudo funcionar, né? Dinheiro, é possível. Na minha realidade, talvez não seja, mas não custa nada sonhar e continuar jogando na Mega Sena, né? Não custa nada sonhar, não custa nada jogar na Mega Sena e não custa nada chamar os amigos. E eu e o Fred, a gente tava aqui batendo um papo aqui no privado. Como é engraçado, né, Fred? A gente que não é ornitólogo e tal, olha esse bicho, entra ali no Wikiaves da vida, vê algumas fotos e tudo e olha assim, nossa, que bicho legal, é o máximo que vai sair, né? Que bicho legal, que bicho bacana, um fonarídeo, marronzinho e tudo. E aí faz uma descrição do bicho como um bicho extremamente discreto e engraçado porque a gente tem uma piada interna aqui, quando vai falar de ilustração, que quando tem algum bicho que, na minha visão, é sem graça, isto é, bichos amarronzados, acastanhados, pálidos, o Fred tem que ser imediatamente acionado, porque o Fred é o cara que é apaixonado por bichos com esse padrão de cor. Mas aí, o contraste que é, né, Fred? Fred estava falando isso. A descrição do Fred, da plumagem do bicho, e a Priscila falando completamente apaixonada quando abriu a gaveta do bicho. Eu falei pro Will, cara, olha como a Priscila fala da descrição do bicho morto, né? Bicho numa gaveta. Quer dizer, ela fala com paixão, falando vários tons de marrom e tal. Ela falou o bicho coloridinho, gente. Coloridinho. Até brinquei, se ela via uma... Já deve ter visto, inclusive, né, Pri? Mas se ela... Um dia que ela viu uma saíra daquelas... Que seja uma saíra militar, uma saíra 7 cores, a Priscila explode, né? Porque ela falou coloridinho para um fornarídeo, gente. Vocês que nos ouvem, passarinheiros de longa data ou de pouca data mesmo, sabem que o fornarídeo não é exatamente o melhor exemplo de colorido. Mas a Priscila, com a paixão que ela tem por aves, conseguiu ver um bicho coloridinho num Roraimia adusta. Aí vocês vão aí agora no Wikiaves, põe aí Roraimia adusta na internet e vejam o colorido, né? Tirem suas próprias conclusões. Eu até brinquei aqui, eu falei, poxa, a minha descrição sobre o bicho, quando eu tava falando, vai parecer que o bicho é nada, né? Mas bom, ainda bem que tem a Priscila pra defender aí os fornarídeos. A beleza está nos olhos de quem vê, né? Uru Podcast. E a gente precisa aproveitar Priscila mais uma vez nesse roteiro pra Priscila falar de uma parada que, assim, eu tentei, galera, eu juro que eu tentei fazer uma pesquisa aprofundada sobre as relações de parentesco, sobre sistemática e taxonomia de Roraimia adusta, e vou dizer para vocês que é um tema em discussão e em debate, mas a gente vai pedir para a Priscila falar um pouquinho para a gente, para vocês terem uma ideia da complexidade envolvida, mas inclusive essas questões de plumagem e alguns detalhes anatômicos também fazem parte desse universo aí das discussões de relações de parentesco desse bicho. Se eu falar que eu entendo perfeitamente a taxonomia desse bicho, eu vou estar mentindo. Eu fiquei curiosa, né? E como vocês mesmos pontuaram, assim, tive uma visão apaixonada por uma forma, na verdade, né? Me chamou a atenção a plumagem ali, saltou aos meus olhos no meio daquele conjunto que tinha vindo da mesma localidade. Mas, apesar de ser um bicho que tem restrições de habitat, principalmente relacionado à altitude, né? Ele não tá nas altitudes
mais baixas, ele está aparecendo ali a partir dos 1.000 metros, de 1.000 a 3.000 metros, ele ainda consegue ter subespécies. Isso é uma coisa interessante quando você para pensar exatamente nessa dinâmica das montanhas na Amazônia. É como se cada montanhazinha funcionasse como uma ilha, né? Aquela montanha tem todo de forma bem geralzona, né? O ambiente da montanha é diferente da floresta que cerca ela. Se você fosse pensar numa ilha no mar, a água cercaria a ilha, né? Então, a ilha está inserida dentro de uma matriz florestal, mas essa ilha não tem as mesmas características daquela floresta. Então, isso acabou dando, vou dizer assim, para as pessoas entenderem, né? Deu oportunidades para que mesmo essas espécies com restrições, com demandas bem específicas de ambiente, às vezes de alimentação, de material para confecção de ninho, se diferenciassem entre montanhas, como se fossem entre ilhazinhas, né? Então, o Roraimia, ele não é uma espécie monotípica, como a gente diz, né? Não é... Ele não tem só uma carinha, por assim dizer. Ele tem variações a depender de que montanhazinha ele tá localizado. Então, hoje são reconhecidas 4 subespécies de Roraimia adulta, de João de Roraima, né? Então, vai ter variações de, às vezes, sutis na plumagem, ou alguma coisinha de voz. E falando de parentesco, lembra no formato, eu não vou saber dizer se em comportamento, porque eu não vi o bicho vivo, né? Mas olhando, ele é bem parecido com os Sinalaxes aí, o Ipi, João Teneném, Petrim, mas nem sempre essa semelhança de forma indica parentesco, né? As relações de parentesco do João de Roraima dentro dessa família Furnariidae ainda são bem incertas, é um bicho que precisa ser estudado mais a fundo para ser completamente esclarecido. O fato dele parecer com esses Sinalaxes, né, João Teneném, Petrim, Ipi, etc., não quer dizer que tá ali como um irmãozinho. E isso é interessante em aves, que às vezes bichos virtualmente idênticos são parentes muito, muito, muito distantes. Apesar de estarem dentro de uma mesma família, são outras características que vão indicar a relação de parentesco. E dentro dessas características que podem indicar uma relação de parentesco, tem a arquitetura de ninho. Então, muitas vezes, um bicho faz ali um ninho em forma de taça e tem um outro ali que é super parecido com ele, que faz um ninho em forma de gota. E isso vai me dizer muito mais quem é aparentado de quem do que a semelhança que eles têm de plumagem, de voz, né? Então, isso é uma coisa que acontece dentro dessa família. A arquitetura do ninho, muitas vezes, vai indicar a relação de parentesco muito mais do que semelhanças na plumagem. Eu só queria frisar uma coisa que eu tô guardando para falar para Priscila, ainda sobre o coloridinho, que eu não consegui. O bicho tem 3 cores, sendo 2 delas, branco e preto. Aí tem uma terceira que é uma cor propriamente. Uma é a ausência de cor, a outra é iluminação total, né? Que é... E aí, ou seja, sobra uma cor e ela falou que o bicho é colorido. Meu. Mas tá bom. Mas cara, um marrom avermelhado com outro marrom acastanhado, um branquinho. Tom sobre tom, 50 tons de marrom. Bom, agora é hora da gente avançar um pouquinho, dentro do possível, claro, porque vocês já ouviram a Priscila falando pra gente que esse bicho, ele é um bicho que ainda carece de mais estudos, mas a gente quer avançar um pouco para saber sobre o modo de vida dele, né? Então eu vou pedir pro Fred falar um pouquinho pra gente sobre a ecologia do João de Roraima. Fala aí pra gente, Fred. Beleza, Will. Vamos tentar falar um pouquinho da ecologia desse bicho, porque é um bicho muito pouco conhecido, né? Acho que a primeira coisa a gente pode falar sobre comportamento desse bicho, sobre ecologia, é que não se sabe muito sobre o comportamento dele, né? A gente até estava aqui nos bastidores brincando sobre isso, que não tem quase nada, né?
escrito, assim, ou pelo menos não nos materiais mais acessíveis, assim, que a gente tem como livros e tal, né? O próprio Ornitologia Brasileira, que é a obra lá do Helmut Sick, tudo bem que é um livro um pouco mais antigo, mas tem basicamente 3 linhas sobre o bicho e nem fala nada sobre ecologia. Quer dizer, é um bicho realmente difícil aí de ser definido pelo seu comportamento, né? Mas, de modo geral, a gente conseguiu algumas coisas em outros livros, especialmente aqui no Field Guide to the Songbirds of South America, que é aquele livrão pesadão, peso de porta, mas muito bom, por sinal. Quem tiver aí, a gente tem um pouco mais de informação. E aí o que a gente conseguiu levantar é que é um bicho ali que fica num range, né, de altitude ali, num espectro entre 1.000 e 2.500 metros de altitude, né, o que obviamente bate com o local que o bicho vive, como a gente já vem falando nesse episódio todo. É um bicho montano, né, um bicho que vive nos tepus, então obviamente não é um bicho, né, de baixada, é um bicho de altitude. E aí, já pegando um gancho sobre isso, a gente lembra, quando eu defini os tepus, é um lugar molhado, é uma floresta molhada, né, permanentemente ali úmida, com muita nebulosidade, com nuvem, né, com aquelas, aí quem for aí da geografia pode me corrigir, mas são aquelas nuvens orográficas, né, que elas encontram um empecilho físico e elas sobem, então perdendo altitude, aí chove, né, aquele movimento orográfico. E aí, o que se sabe também é que é um bicho solitário, então encontrado aos pares, né, basicamente. Não acompanha, até onde se sabe, pelo menos de modo geral, não acompanha bandos mistos, né, de outras aves, que é um comportamento comum aí, como se sabe, de outras aves, outras espécies. Um bicho que fica forrageando ali no subbosque, em galhos verticais, mais ou menos como um comportamento ali, talvez, de um arapaçu, né? Faz aquele movimento de forrageio circular, ou então investigando por baixo. É um bicho inconspícuo, né? Que é essa palavra muito usada aí, a gente vai ver na ornitologia, né? Um bicho, quer dizer, muito próprio, muito característico, muito ele, né? Daquele espaço ali. E, bom, se a gente for pegar ali o ambiente que o bicho vive, como a gente já disse, por ser uma floresta montana, molhada, úmida, é aquele ambiente de subbosque com muito musgo nos galhos, né? Líquens, toda aquela matéria orgânica ali suspensa, epífitas, né? Bromélias e essas outras epífitas todas que se usam para os galhos como sustentação. Então, quer dizer, deve ser um bicho ali muito próximo de outras espécies que a gente conhece, que são mais ou menos dessa linha, né, que investigam até possivelmente por artrópodes ali nas bainhas das bromélias ou no interior de bromélias, não sei, isso aqui já é total suposição minha, mas deve ser mais ou menos esse comportamento do bicho, né, é o que a gente tem levantado, porque, como eu disse, é exatamente um lugar de difícil acesso, com pouca gente que vai de fato estudar essa espécie especificamente, então a gente tem um pouco de informação e o resto a gente vai teorizando ali, até comparando com outras espécies parecidas, né, em ecologia. Bom, eu não sei vocês, ou eu não sei se a minha imaginação é muito fértil, mas eu já criei aqui toda a cena aqui na minha cabeça, aqui, inclusive com a paisagem sonora que tem uma machalalagá cantando aqui de um lado, no platô, e aí tem um formigueiro ali, um dançador crestudo também cantando ali do outro lado, bem perto, paisagem sonora, ouvido esquerdo escutando machalalagá, o ouvido direito tá aqui no ceratopípara, de repente tem umas laqueses muta ali também ali nas redondezas, e aí aquela visão, né, daquele bicho coloridinho, nos ramos assim cheio de musgo, forrageando, né, o bicho vem ali. E tudo isso aí contribui para mim para uma imagem perfeita que daria uma foto sensacional, né? Um registro maravilhoso desse bicho. E aí eu não posso me furtar de perguntar para Priscila, afinal de contas, Priscila, por que esse bicho ainda tá na lista dos bichos que você não vai ver
em 2025, por que que você não já registrou esse bicho? Você tava lá e tudo, o que que aconteceu? A gente precisa finalizar praticamente esse relato, matando essa curiosidade aí que eu fiquei com essa imagem aqui na cabeça. E as tuas fotos são fotos muito boas, então a ornitologia perdeu bastante aí com esse acontecimento. Conta pra gente o que que rolou aí. Então, o que não rolou, né? Mas deixa eu acrescentar alguns elementos de paisagem sonora para ficar ainda mais interessante. Gente, simplesmente tem araponga da Amazônia e araponga do Nordeste lá. Então, além de tudo, você fica escutando meio que duelo de arapongas, somado com o cri-crió clássicozão também de terra firme na Amazônia e tucano de copo branco. É uma loucura. Eu fiz uma gravação que eu sou apaixonada, que eu tava exatamente no meio de um lequezinho de cri-crió e tinha um peixe frito pavonino na mesma área. Gente, é insanidade, assim. Toda vez que eu vou contar sobre a Serra do Sol, não dá pra não usar a palavra mágico. É um lugar mágico. Agora, o que aconteceu pra eu não ter visto João de Roraima em Roraima? Eu não conseguia acompanhar o ritmo de caminhada para fazer o monitoramento nas partes mais altas da serra, né? Como o Fred já mencionou, ele é um bicho que tá ali dos 1.000 aos 2.500 metros. E eu precisava subir um pouco mais para acessar o ambiente onde seria mais favorável para a ocorrência dele, né? Só que como eu estava cumprindo o protocolo do monitora do ICN-Bio, eu tinha que caminhar um trecho num espaço de tempo que eu não conseguia, porque era um terreno acidentado, tinha uma subida, e o único dia que eu consegui subir, eu estava acompanhado do Ramiro, o Ramiro até brincou e falou que eu estava finalmente provando o veneninho da serra, porque é uma pirambeira, né? Tem determinados momentos que parece que você está subindo uma parede, e é simplesmente o terreno acidentado, né? Então eu só consegui ir nas partes mais altas uma vez. E essa vez que eu fui, eu não tive sorte de encontrá-lo. Vi outras coisas especiais que ficam no alto também, mas esse aí, infelizmente, não rolou pra mim. Mas rolou na expedição, né? Os meninos que conseguiam caminhar no ritmo que precisavam e foram mais vezes para as partes altas conseguiram ver. Eu que fui incompetente fisicamente, não dei conta. Incompetente fisicamente me pegou agora aqui, porque eu fiquei imaginando que eu também seria incompetente fisicamente nessa aí. Mas, amigo, você tem as pernas mais longas, eu acho que seria menos problemático. Tem que pensar que eu tenho 1,60 m e tinha que andar rápido num terreno muito acidentado, com muito tronco pra pular, né? Tinha essa questão ainda de subir e descer. E eu ainda levei um tombo muito feio no terceiro dia. E bati o joelho, então já não tava muito legal, não conseguia andar muito rápido. Provavelmente eu acho que eu ficaria me concentrando nas arapongas, no duelo de arapongas. Inclusive agora eu vou ficar com essa imagem mental e eu acho que o desafio tá lançado, né, pro nosso editor de criar aí pro episódio uma paisagem sonora que faça jus a essa descrição que a Priscila fez aí. Eu não sei como é que tá a cabeça do Fred aí, mas é complicado de imaginar como é que é esse cenário, hein? Minha cabeça tá rodando nessa frase, duelo de arapongas. E não são de arapongas, não duelo da mesma espécie, né? Como é comum entre a mesma espécie ter duelos ali. Mas são duelos de arapongas de espécies distintas, como vocês bem ouviram. Né? Então, assim, pra mim, não ouvi mais nada depois disso.
Uru Podcast. Eu acho que para nós que estamos aqui gravando esse episódio, apesar de, como eu falei no início, ele ter sido a espécie número 2 da lista, que virou a número 1, eu acho que ele foi a introdução perfeita para que vocês, ouvintes, saibam o que vai vir pela frente. Porque, como a gente falou, né, da lista de espécies que você não vai ver este ano, essa espécie é uma espécie light, viu? O que tem pela frente aí é cada vez mais desconhecido pela grande maioria dos observadores de aves brasileiros. E é nesse ritmo, nessa vibe aí de portas abertas para o desconhecido e ansiosos pelos próximos episódios que a gente começa a mandar os nossos recados finais, a se despedir dos nossos amigos. Eu agradeço demais a presença da Priscila nesse episódio. A gente está nessa de gravar esse episódio aí realmente desde o começo do ano, mas uma série de acontecimentos, acho que essas coisas acontecem na hora certa. E hoje foi mais ou menos assim, a Priscila no grupo assim, afinal de contas, a gente vai gravar ou não vai gravar? Porque daqui a pouco eu vou ver esse bicho e aí já vou ter que mudar a lista. A gente tem que se organizar aqui e acelerar as coisas. Brincadeiras à parte, Priscila, o microfone é todo seu. Muito obrigado por estar gravando esse episódio com a gente. Até o nosso próximo episódio do Aves, que você não vai ver esse ano. Eu queria ser mais otimista. Eu queria dizer que eu vou sim ver, mas... Fica aí o recado, Thiago Laranjeiras, meu querido amigo, que tá sempre ajudando ali os engaricós com a dinâmica de como fazer funcionar o turismo de observação. Me leva, tamo aí disponível, como sempre. Mas obrigada, gente, pelo convite. Eu acho que a gente construiu uma história bem legal, né? Talvez não seja tão técnica, porque eu mesma tenho familiaridade com a espécie de forma técnica mesmo, né? Então não trouxe tantas informações como eu traria para algum bicho mais conhecido. Mas eu acho que a parte mais legal é exatamente essa provocação, né? O que mais que a gente ignora no sentido mais puro da palavra, né? O que a gente desconhece por pura ignorância e que tá aí esperando para ser visto, para ser conhecido, para virar assunto numa roda de conversa, né? Então, obrigada, gente. Espero que as próximas sejam tão legais quanto essa foi. Eu gostei muito dessa gravação. Espero que as próximas gravações não demorem tanto para acontecer. Agora eu chamo meu amigo Fred para mandar esse recadinho final dele aqui, esse alô, essa despedida, já me preparando aqui para essa próxima gravação. E é óbvio que a gente não pode, né, Fred, deixar de sorrir de gravar um episódio sobre Roraima ou Roraimia adusta, num episódio em que a gente confessa que o Socoí Vermelho foi lifer até um outro dia. Pois é, Will, nem fala. Eu até pensei aqui, falei, poxa, eu iniciei esse programa falando de Socoí Vermelho como lifer. Aí depois vem a Priscila falando que até avião fretado ela pegou pra pousar num platô. Aí, depois disso, você... né? Mas, gente, é aquilo. Observação de aves não é competição, lembrem disso. Observação de aves é prazer, né? Então, vale a experiência. A gente tá brincando aqui, é claro. E o Socoí Vermelho já era um sonho antigo meu, de verdade, e seguiu sendo depois que eu vi, porque o bicho me encantou completamente. Fiquei paralisado quando eu vi, parecia um fantasma pra mim. A ironia é que eu também nunca vi Socoí, tá, Fred? Eu ia falar isso agora, eu ia dizer assim, rapaz, a parte mais engraçada desse testemunho é que esse bicho não é life pro Fred, é life pra Priscila. Coloridinho também, né? Tá vendo? Tá vendo? Olha aí as ironias da vida, não é verdade? Esse é colorido mesmo, né? Um pouco mais, pelo menos. Mas é isso, gente. Eu espero que, como eu disse, que a Priscila, inclusive, recado pra Priscila aí, que ela leve mais tempo pra ver o Roraiminha, porque senão nossos episódios vão perder um pouco do sentido, Priscila. Segura aí, vai mantendo a lista, porque
para render mais história aí pra gente. De toda forma, obrigado ao Will aí por ter me chamado para esse episódio. É sempre um prazer gravar aqui no Uru Podcast. Gosto muito. E de novo dizer que fiquei com essa mensagem agora que me veio ao final, que eu já disse. Na verdade, só fazer um apelo mesmo. A gente até começou esse episódio falando de lista. Se defende lista, se não defende lista, não importa. É realmente ter a observação de aves cada vez mais como um hobby prazeroso, né? Um hobby genuíno, espontâneo, né? E que não seja baseado em competição, né? Acho que vale lista, vale life, vale pegar avião, vale o que for, desde que seja genuíno, né? Seja espontâneo, mas sem a competição da prática, que aí deixa as coisas menos engraçadas, né? Bom, um abraço para todo mundo que ouviu a gente. Acompanhe os próximos episódios dessa série e, de modo geral, do Uru Podcast. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, Fred. Galera, o recado do episódio basicamente é esse. Cada lista vai ser uma lista completamente diferente. E essa foi a provocação da Priscila. Ao mesmo tempo que a lista da Priscila foi muito estimulante pra gente, foi muito divertido, foi muito interessante a gente ter contato. Eu tô falando eu e o Fred, mas muitos de vocês também têm um primeiro contato com algumas espécies através de uma provocação dessa, né, de espécies que você não vai ver. A minha lista, ela é uma lista diferente, a lista do Fred é uma lista diferente, e a gente tem certeza que as listas de vocês, das aves que você não vai ver esse ano, mas que no fundo você queria muito ver, vão ser diferentes. E é como a gente falou, a grande ironia é que isso depende muito de cada oportunidade, né? O que é muito desejável e impossível para um é muito fácil e alcançável para os outros. E é assim que esse ecossistema da observação de aves ele tem que se alimentar, inclusive do ponto de vista da gente se estimular sempre, da gente estar sempre se provocando, se convidando a essas experiências, a conhecer novas áreas, novas aves, novas espécies, mas sempre com essa vibe, com esse espírito que o Fred falou de se divertir, de estar envolvido nessa prática com a melhor das intenções sempre. E a gente está aqui para tentar perpetuar esse sentimento de prazer ao observar as aves. E a gente aproveita também essa despedida para agradecer os áudios do Wikiaves que a gente usou para criar essas paisagens sonoras do episódio. A gente manda um abraço e agradece ao Arthur Gomes, ao Jairson Araújo, os áudios fantásticos da Priscila, que ela gravou também, e alguns áudios do Fernando Pacheco. Muito obrigado, pessoal. O episódio termina aqui, mas vocês não perdem por esperar. Em breve nós teremos mais episódios dessa série e também das nossas outras séries. Um grande abraço e até a próxima.